Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que você está assistindo esse vídeo. Aqui eu vou falar um pouquinho do teste dos sinais. Ele é um teste estatístico, não paramétrico. O que significa isso? É que ele não segue uma distribuição normal. A gente não consegue aplicar um teste de normalidade nas amostras e garantir essa normalidade. A gente verifica que essa amostra segue uma distribuição não normal. Diferentemente do teste T e do teste Z, que a gente aplica e verifica que as amostras seguem um padrão, seguem ali uma distribuição normal. Aqui tem um fluxograma, vem falando exatamente isso, né? Uma alternativa, esse teste dos sinais é uma alternativa ao teste T ou ao teste Z. É para variáveis não paramétricas, que não seguem uma distribuição normal. A sua comparação é feita através das medianas. Diferentemente do teste T ou do teste Z, que a gente utiliza a média, né, para esses cálculos, aqui no teste dos sinais a gente vai utilizar as medianas. Ele é aplicado em cenários de uma amostra ou duas amostras e as suas variáveis vêm em níveis intervalar ou ordinal quando se trata de um reflexo do teste T ou nominal quando se trata de um reflexo do teste Z. Aqui a gente vem trazendo um pouquinho do cenário que a gente vai abordar, que seria a alternativa ao teste T. Para variáveis não paramétricas, a gente vai utilizar a comparação das medianas. Para duas amostras pareadas e as variáveis, a variável é em nível ordinal. A gente vai elaborar, primeiramente, o procedimento de elaborar um H0, que seria a nossa hipótese nula. Depois, o H1, que seria a nossa hipótese alternativa. A gente coleta amostras aleatórias, contabiliza os sinais positivos ou negativos, que eu vou vir explicando mais à frente o que seriam esses sinais positivos e negativos. A gente identifica a quantidade de sinais menos frequentes, que a gente chama de X, ou seja, se o sinal positivo aparecer em menor quantidade do que o sinal negativo, a gente vai utilizar a quantidade de sinais positivos. Se a quantidade total de sinais negativos for inferior que a quantidade de sinais positivos, a gente vai utilizar a quantidade total de sinais negativos. A gente vai identificar a quantidade total de sinais, ou seja, a gente vai chamar de N o somatório da quantidade de sinais positivos e negativos. A gente vai aplicar o teste dos sinais quando essa quantidade de N for menor ou igual a 25 e vai rejeitar o H0, a hipótese nula, quando N for menor ou igual ao valor tabelado na tabela de valores críticos para o teste dos sinais. Aqui a gente vai ter o nosso problema, né, que eu vou dar uma lida. Ao estourar a pandemia, uma empresa de consultoria que realizava as atividades no escritório forneceu recursos para que seus funcionários desenvolvessem os seus trabalhos remotamente. Porém, identificou-se uma queda no desempenho dos profissionais. Entretanto, o gasto de se estar em um escritório é superior ao gasto do trabalho remoto. A fim de verificar se há diferença significativa entre o desempenho do trabalho presencial e o trabalho remoto, foi realizado um levantamento de quantidade de demanda atendida enquanto se trabalhava remotamente versus a quantidade de demanda atendida enquanto se trabalhava no escritório. O intervalo de confiança deverá ser de 95%, ou seja, a gente tem um alfa de 5%. E o que significa esse alfa de 5%, né? Essa é a probabilidade em que eu vou aceitar correr o erro do tipo 1, que é rejeitar a hipótese nula quando ela é verdade. Então, pode ser que a gente encontre um valor que me indique a rejeitar a hipótese nula, mas em que ela é verdadeira. Então, eu tenho 5%, né, de correr esse risco. Aqui a gente tem nomenclaturas. Quando a gente encontrar aqui no problema QTD-R, a gente vai estar falando de quantidade de demanda atendida enquanto trabalhava remotamente, o R de remoto. E quando a gente encontrar QTD-P, é a quantidade de demanda atendida enquanto trabalhavam no escritório, que seria o presencial. Então, daí vem o P. A gente vai verificar, né, que a gente vai estar tratando do desempenho como quantidade de demanda atendida. Aqui a gente vai fazer, né, nossa hipótese nula, que seria o H0.
olhando aqui para o problema, ele quer verificar se há diferença significativa entre o desempenho presencial e o do trabalho remoto, do trabalho presencial e do trabalho remoto. Então, essa minha dúvida, né, se meu levantamento, meu questionamento está sendo atendido pelo H1, que seria uma hipótese nula. A minha quantidade de demanda atendida no remoto é diferente significativamente do presencial, então está sendo atendida aqui no H1. Se a gente rejeitar a hipótese nula, a gente vai identificar que é significativamente diferente, né? E aqui, no H0, a gente parte do pressuposto que uma hipótese nula, ela sempre leva o sinal de igualdade. Então, tá aqui que a minha quantidade de demanda atendida no trabalho remoto é igual à minha quantidade atendida no trabalho presencial. Aqui a gente tem nossa tabela de desempenho coletada aleatoriamente, né? Essa tabela, ela contém valores fictícios, não é uma tabela de valor real, ela é uma tabela apenas para a gente poder demonstrar a aplicabilidade do teste dos sinais. É uma tabela de duas amostras, né, que traz valores de duas amostras dependentes, que são dependentes porque a gente vai utilizar o mesmo funcionário, né, a gente vai medir o desempenho do mesmo funcionário enquanto trabalhava presencialmente e o mesmo funcionário depois de ir para o remoto. Então, aqui a gente pode identificar que quando essa diferença for zero, é porque o desempenho desse funcionário não teve diferença, né? O mesmo desempenho que ele realizava no presencial, ele realizava no remoto. Quando esse desempenho for negativo, e daí entram os sinais, a gente vai identificar que o trabalho no remoto foi melhor do que o trabalho no presencial, né? Então, houve um aumento no desempenho no que diz respeito em relação ao remoto ao presencial. E quando a gente identificar valores positivos, a gente vai estar vendo que o trabalho no presencial era superior ao trabalho remoto. Então, a gente faz aqui esse cálculo da diferença entre as amostras e vai ver a quantidade total de sinais negativos e sinais positivos. Aí a gente chega nessa tabelinha aqui, que a gente encontra 11 sinais positivos e 13 sinais negativos. Então, pela nossa amostra, a gente identifica que 11 pessoas tiveram maior desempenho no presencial e que 13 pessoas tiveram maior desempenho no remoto, né? E daí 6 dessas pessoas não tiveram nenhuma diferença no desempenho. Somando a quantidade de sinais positivos e negativos, a gente chega no nosso valor de N, que seria 24. Aqui a gente pode aplicar o teste dos sinais por ter um valor menor do que 25. E o sinal menos frequente foi o positivo. A gente tem uma menor quantidade de sinais positivos do que sinais negativos. Então, a gente vai utilizar o x igual a n. Tendo o valor de n como sendo 24 e o valor do alfa como sendo 5%, a gente entra aqui na tabela de valores críticos para o teste dos sinais. Né? Como a gente está utilizando, se a diferença é significativa, a gente vai utilizar um alfa de 5% de 2 caudas e vai aqui chegar no N de 24, que é o valor de N que a gente achou. Então, a gente chega no valor de 6, uma quantidade de 6. Sendo essa quantidade de 6 inferior à quantidade 11, a gente não rejeita a hipótese nula. Ou seja, o que significa isso, né? A gente rejeitaria a hipótese nula se o x fosse menor ou igual a 6. Como ele é superior, a gente não rejeita. E aí, o que a gente entende disso? É que o desempenho no escritório não é significativamente diferente do que o desempenho no presencial. E aí a gente parte da tomada de decisão, né? Sabendo
que o trabalho no presencial tem mais gasto e que esse desempenho, né, do presencial para o remoto não é significativamente diferente, a gente pode optar por deixar esses trabalhadores no remoto, a fim de ter um menor gasto, né, na empresa.